costuma fazer bem. Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Pérez e hoje eu trago mais uma reflexão para você. Antes, eu queria dizer que se você quiser acompanhar a oração do amanhecer todos os dias pela Rádio Ivaí FM ao vivo às 6 da manhã, é só baixar o aplicativo da Rádio Ivaí para celulares Android e iOS. Muito bem, meu irmão, minha irmã, quando eu era criança, eu me lembro que uma noite na minha cidade deu uma tempestade que eu nunca tinha visto antes. Foi algo muito assustador. Caiu muito granizo, árvores também caíram, uma ventania que tomou conta da cidade e uma chuva muito forte. A minha casa tinha um sério problema, toda chuva mais forte, ela entrava água e alagava a casa toda. Eu tinha muito medo. O barulho dos trovões era assustador, parecia que o céu estava literalmente despencando. Eu estava deitado junto com os meus pais, com muito medo. Naquele momento eu rezei do jeito que eu sabia rezar e fiz uma promessa para que se passasse aquele temporal e não acontecesse nada com a minha família, eu andaria 100 metros de joelho. E o temporal passou. Eu me tranquilizei e no outro dia eu fui cumprir a promessa. Fiquei com os meus joelhos todo esfolado. Até hoje eu tenho as marcas. Eu tinha cerca de 11 anos. Meu irmão, minha irmã, como é que tem sido o seu dia a dia em meio às tempestades da vida que tentam te deixar com medo? Afinal de contas, elas nunca deixarão de acontecer. Os grandes ventos vão nos rodear a fim de nos deixar paralisados de medo. Se você estiver com a sua Bíblia nas mãos, pode pegar aí em Mateus 8, de 23 a 27. A leitura diz assim: subiu ele a uma barca com os seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados, diziam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Essa é a palavra de salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus vinha de um grande trabalho evangelizador. Havia expulsado demônios, tinha curado a sogra de Pedro e feito tantos outros milagres antes de entrar no barco para atravessar o mar e continuar evangelizando. Então Jesus resolveu descansar. Os discípulos não conseguiram entender que, apesar daquela situação difícil, de mar revolto, de ondas gigantes, Jesus estava ali no mesmo barco que eles. Jesus não os abandonou, como não abandona nunca nenhum de nós. Quando os discípulos chamaram, ele atendeu prontamente. E ainda assim, aqueles homens ficaram admirados com o poder que Jesus tinha sobre a tempestade. Ficaram admirados, sim, eles que já caminhavam com o Senhor, que já conheciam muitos dos seus milagres, das suas curas, que sabia que ele era filho de Deus e que já havia feito tanto por tanta gente. E assim somos nós. Ainda não nos acostumamos com o poder que Jesus tem? Ainda não nos acostumamos que Jesus pode acabar com tempestades da nossa vida no momento certo? Quando acontece um grande milagre, nós ficamos admirados. Mas esse é o cotidiano do Senhor. E Ele realiza grandes milagres e Ele ainda faz acalmar as nossas tribulações. Quando Jesus está no nosso barco, ou seja, na nossa vida, não precisamos ficar com medo, porque na hora certa Ele vai mandar embora toda a tempestade, momento difícil, momento de ondas gigantes querendo invadir nossa vida, nos trazendo risco de morte, seja espiritual ou física. Vai passar, meu irmão, minha irmã, quando Jesus estender a sua mão. Ele não disse que no mundo teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Eu e você agimos exatamente igual àqueles discípulos. A nossa fé é muito pouca, mesmo sabendo que Jesus está caminhando com a gente, que Ele está dentro da nossa embarcação. Quando um momento de tribulação, de dificuldade, um momento de tempestade na nossa vida acontece, a gente se desespera, com um medo que nos aprisiona, um medo que nos trava. Muitos não conseguem fazer sequer como os discípulos fizeram, que foi chamar Jesus.
principalmente quando essa tempestade na nossa vida dura um certo período. Nós ainda achamos que Jesus está dormindo, que não está nos ouvindo, que não vai nos atender. O Senhor sabe muito bem o momento certo de fazer as tribulações acabarem. Qual é esse medo gigante de passar pelas tribulações? Por que nos apavoramos diante das provações? Quando Jesus está no nosso barco, ou seja, na nossa vida, Ele nos ajuda a passar por todas as situações difíceis. É claro que é importante que clamemos a Ele, mas tendo a certeza que Ele vai nos ouvir e acalmar o mar da nossa vida. Creia, meu irmão, minha irmã, que Jesus vai expulsar o temporal que acontece na sua vida. Ele usa o seu poder para nos orientar. Jesus havia chamado os discípulos para estar naquele barco e atravessar até o outro lado, e assim Ele convida a mim e a você para entrar nesse barco com Ele, ou seja, entrar numa vida cristã, uma vida de caminhada. E no meio dessa caminhada muitas coisas vão acontecer para que o seu barco afunde, mas o importante é que o Senhor está conosco. Infelizmente, no momento de tribulação e tempestade, muita gente pula fora do barco, se esquecendo que se ficar sozinho a morte é certa. Não tem lugar melhor para ficar diante das tempestades e tribulações do que no mesmo barco de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quem nunca se sentiu sozinho, como se o Senhor estivesse dormindo diante dos problemas? Muitas vezes a gente acha que Ele não está se importando, que Ele não está vendo a nossa vida afundar. Às vezes você tem um filho envolvido com droga que está se afundando e você não consegue recuperar ele. Talvez seja o seu casamento que está despedaçado. Você vai vendo traições do seu marido ou da sua esposa, ou simplesmente não estão dando mais certo, porque estão brigando muito, e aí você vê o seu casamento acabar em meio à tempestade. Pode ser uma enfermidade que chegou na sua vida, ou na vida de alguém que você ama, e que já faz tempo, e você ainda não vê um milagre, e já começa até a duvidar do poder de Jesus, ou a morte de alguém querido. Tudo isso, todas essas dores e situações difíceis faz a gente pensar que Jesus está dormindo e que não se importa. E essas coisas são o principal motivo para que as pessoas abandonem o barco. Mas se você decidiu não pular do barco de Jesus, é hora de chamar Ele, de clamar. E Ele não está dormindo, não. Ele só está permitindo que tudo isso aconteça para que você amadureça e acredite que Ele ainda opera milagres. Afinal de contas, você ainda vai ver um grande livramento do Senhor e com certeza você vai ver o final dessa tempestade. E a calmaria vai chegar na sua vida. Meu irmão, minha irmã, se essa reflexão foi boa para você, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos seus contatos, poste nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima.